Bom dia a todos vocês, Shavua Tov, um bom início de semana, Chodesh Tov, que tenhamos um bom mês. Nós estamos já no último mês do ano judaico, estamos hoje no dia 3 do mês especial de Elul, então esse é um momento propício para coisas boas e positivas. Se Deus quiser, exatamente daqui a 4 semanas, no domingo, daqui a 4 semanas, nesse horário, nós vamos estar nos preparando para ouvir o shofar em Rosh Hashanah, com tudo o que isso significa e representa. E esse é o momento, como nós vamos estudar juntos, é um momento de se preparar para virar a página em vários aspectos. Ou seja, quando vai se iniciar um novo ano, são novos fluxos, novas bênçãos, uma nova energia. Por isso nós temos que nos preparar e por isso nós estamos juntos aqui para esse estudo, começando pelo mês de Elul. Como no mês de Elul nós temos um costume de já começar a tocar o shofar, para nos lembrar da aproximação das grandes festas. Se fala que o shofar tem a propriedade de nos despertar espiritualmente, de nos tirar da inércia, etc. Então, logo nós vamos iniciar, vamos só fazer uma pequena pausa agora para fazer um toque do shofar ao vivo e logo em seguida nós vamos para o nosso estudo. Um instantinho. Muito bem, então como no judaísmo a regra é Na'aseh v'nishma, nós começamos fazendo e depois entenderemos. Então depois que nós já fizemos, não é, o toque do shofar, conforme o costume, agora vamos entrar no nosso estudo, o estudo racídico, estudo místico, significados profundos das grandes festas, para entender o que se passa no universo espiritual, que inclui também o nosso mundo. Ou seja, que a gente perceba nesse período não só aquilo que está estampado nas manchetes dos jornais ou dos sites de notícias, mas que a gente saiba também o que se passa com a energia espiritual nesses dias propícios, nesses dias especiais, e que a gente saiba qual é o alcance daquilo que ocorre nesse período e quais são as ferramentas que nós dispomos de forma especial para uma elevação espiritual de cada um de nós, para um trabalho de autoaprimoramento, de proximidade a Deus, que significa aproximar também a energia divina de cada um de nós e atrair também todas as bênçãos que nós necessitamos. Então, nós vamos começar falando sobre o mês de Elul. E conforme a gente havia anunciado, nós vamos nos basear, inclusive nós vamos fazer a leitura do texto com explicações, um texto clássico do Rav Shneur Zalman, o primeiro Rebbe de Chabad, o autor do Tânia, um texto baseado nos pronunciamentos que ele fazia em conexão com as porções semanais da Torá e com as festas judaicas, quando
semanalmente, ou em cada uma dessas ocasiões especiais, ele dava explicações mais profundas sobre os significados místicos por trás de tudo isso. Então, nós vamos começar com um Ma'amar, nós vamos estudar juntos um Ma'amar, um discurso racídico pronunciado por ele, que se encontra no livro clássico Likutei Torá, e esse Ma'amar se inicia, esse discurso racídico, esse pronunciamento se inicia com a sua abertura com um versículo conhecido no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, de obra do rei Salomão, uma das chamadas 5 Megilot, 5 rolos sagrados que nós temos. E o Shir HaShirim, conforme todos devem saber, é um livro especial. O Cântico dos Cânticos é aquele livro que toma como metáfora o amor de um noivo pela noiva e da noiva pelo noivo, para caracterizar o vínculo, a união e o sentimento que existe entre Knesset Israel, a comunidade de Israel, e o Criador, e vice-versa. Então ele toma como analogia o amor entre o noivo e noiva, o noivo aqui simbolizando Deus, o Criador, a noiva representando a comunidade de Israel, e aqui há uma troca de sentimentos, cada um expressando seus sentimentos, etc. Então nós encontramos o versículo no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, que diz: Ani ledodi vedodi li, eu me volto para o meu amado, vedodi li, e o meu amado se dirige a mim. Ani ledodi, mesmo quem conhece um pouco hebraico, não é, dod em hebraico, tio, não é? Oi tio, mas aqui dodi é da palavra yedid. Yedid é meu amado, meu próximo, meu amado, mais do que amigo, meu amado. Então o versículo nos fala Ani ledodi, dando voz à comunidade de Israel. Ani ledodi, eu me dirijo ao meu amado. Vedodi li, e o meu amado corresponde ao meu chamado, e ele também se dirige, ele também se volta a mim. E é conhecido que os nossos mestres, os nossos sábios observam que essas 4 palavras desse versículo no Cântico dos Cânticos formam um acróstico. Ani começa com Aleph, Ledodi com Lamed, Vedodi com Vav, Li com Lamed, Rashei Tevot Elul. Ou seja, isso é um acróstico iniciais. As letras iniciais dessas 4 palavras formam a palavra Elul, que é o mês que nós nos encontramos agora. Mas ele nos observa aqui nos comentários, Beshir HaShirim Eshnei Psukim Ametarim et Ahava ben Knesset Israel v'Akadosh Baruch Hu. Na realidade, no Cântico dos Cânticos, nós encontramos 2 versículos que descrevem a relação, o amor, a proximidade, a intimidade entre o Criador e a comunidade de Israel. Um versículo é esse que nós mencionamos, Ani ledodi vedodi li. Mas há um outro versículo muito parecido, só que em ordem contrária, que diz Dodi li va'ani lo. O meu amado se volta, se dirige para mim, e eu correspondo e eu me dirijo a ele também. Então a diferença aqui é quem toma a iniciativa, de que lado parte a iniciativa. Então esse versículo também consta no Shir HaShirim, e aqui se fala que no mês de Elul, uma vez que as iniciais, o acróstico que caracteriza o nosso mês, que nos encontramos agora, o mês de Elul, é Ani ledodi vedodi li, eu que me dirijo ao meu amado e meu amado vem a mim. Então, pelo visto, a ordem nesse mês, ou seja, nesse mês de Elul, o que predomina, o que prevalece, esse é o momento de quem tomar a iniciativa, Ani ledodi, nós aqui embaixo tomarmos a iniciativa de nos aproximarmos do querido, e ele vai reagir e vai corresponder. Diferente de outras épocas, inclusive os livros místicos dizem que o outro versículo, Dodi li va'ani lo, quando ele toma a iniciativa, isso se aplica ao mês de Nissan, incluindo a festa de Pesach, que lembra o êxodo no Egito, a redenção, a primeira redenção do povo de Israel, quando lá se diz, por mais que o povo de Israel naquele momento não tinha grandes méritos após
os séculos de estadia no Egito, após todo o tempo de escravidão e etc., na realidade, mesmo em termos espirituais, eles se assimilaram, haviam aqueles até que praticavam idolatria, etc., mas mesmo assim houve uma redenção por iniciativa superior, isso veio de Deus, Dodi Liva Anilo, ele tomou a iniciativa. Então o mês de Nissan, isso se expressa também até nas estações do ano, nós vamos ver um pouco mais sobre isso adiante, ou seja, que existe o período no qual Deus se revela, se manifesta em primeiro lugar, e existe aqueles momentos onde se espera de nós a iniciativa, que nós tomemos a iniciativa, cabe a nós dar o primeiro passo. Então ele nos diz, Ve'ainyan ki be'elul matchil bechinat ani ledodi, dehainu bechinat itoreruta diletata. Na realidade, no mês de Elul, o que predomina, como nós falamos, é o ani ledodi. Cada um de nós aqui embaixo, tomar a iniciativa, aquilo que é chamado na linguagem cabalística, assim chama o Zohar, essa iniciativa, esse movimento de Toreruta Diletata. E Toreruta Diletata significa o despertar inferior. Não que ele é em nível inferior, mas é um despertar que vem de baixo. Como nós falamos, quem toma a iniciativa? Então aqui o despertar, a iniciativa, o despertar espiritual, o movimento de aproximação, deve partir de nós, ou seja, isso vem de nós aqui no campo inferior, a gente que procura se aproximar de Deus, ou retornar a Ele, em contraste com aquilo que é chamado de Toreruta de Leila. E Toreruta de Leila é quando o despertar vem de cima, quando lá de cima mandam a inspiração, ou criam algum evento, algum acontecimento que desperta o nosso coração e nos atrai para a divindade, para a espiritualidade, elevação espiritual. Então isso é quando o despertar vem de cima. Mas existem momentos que a gente não deve esperar que venha um milagre, ou que venha uma revelação, ou mesmo até uma inspiração que nos motive. Existem momentos onde se espera de cada um de nós que a gente tome a iniciativa. E esse momento, um desses momentos é o mês de Elul, que Anile Dodi, eu devo procurar me aproximar do meu amado. Então, na verdade, são dois, como ele nos explica aqui, são duas vertentes no serviço a Deus. Anile Dodi vedodi li. O versículo nosso do mês de Elul se refere quando a pessoa toma iniciativa e ele próprio busca se automotivar e quer se aproximar de Hashem, de Deus. E, em consequência disso, como reação a isso, de forma recíproca, a Kadosh Baruch Hu também corresponde. Kadosh Baruch Hu, Deus, o Criador, mitkarev el Adam, se aproxima da pessoa. Assim dizem, de fato, afirmam os nossos sábios no Talmud, Adam mekadesh atzmo milmata, mekatshim oto milmala. Quando a pessoa procura se santificar aqui embaixo, ele está no mundo terrestre, aqui no mundo materialista, etc., mas ele procura se elevar, procura se santificar. Então, mesmo que a pessoa se santifique só um pouco, porque não é fácil, no nosso cenário que a gente se encontra, nesse habitat, não é fácil. Aqui prevalece mais o físico, o corpóreo, o materialismo, etc. Não é fácil aqui a pessoa querer se santificar, se elevar. Mas os nossos sábios, assim, eles afirmam, no momento que a pessoa procura se santificar, mesmo que seja um pouco aqui embaixo, santificam-no, então dão essa possibilidade e correspondem a ele, dando forças e energias para isso lá de cima. Enquanto que o outro movimento, a outra vertente que nós mencionamos, o Dodi Liva Anilo, é quando às vezes a pessoa por si só não está se tocando, a pessoa está na sua rotina, na sua inércia espiritual, e ela necessita ou de um empurrãozinho, ou de um puxão, enfim, que venha de cima, e esse seria o Dodi Liva Anilo, a outra vertente. Quando a iniciativa parte de Deus,
ele se aproxima da pessoa, ele de alguma forma se revela à pessoa, a pessoa percebe alguma graça na sua vida, alguma dádiva divina, e sente necessidade ou de agradecer, de louvar, de corresponder, ou a pessoa sente uma inspiração, mesmo que ela nem se preparou para isso, não sabe de onde veio. Então isso seria o despertar que vem de cima. Mas no mês de Elul, o que se espera de nós é o nosso despertar, a iniciativa de nós aqui embaixo. Por isso ele nos fala que o acróstico de Ani Ledodi Vedodi Li forma a palavra Elul, porque essa é a característica espiritual do mês de Elul, e Toreruta Diletata, o despertar que deve partir de baixo. Por isso também o mês de Elul é chamado e conhecido como o mês da Tshuvah, o mês do arrependimento, o mês de retorno a Deus, o mês de reconciliação com o Criador, se preparando para a chegada das grandes festas, se preparando para o dia de Rosh Hashanah, que também é um dia do juízo, ou o dia de Yom Kippur, em seguida, que é o dia do perdão. E esse mês, como nós vamos ver, é um mês que mesmo em termos espirituais tem uma energia toda especial, por isso também é chamado, e não só chamado, ele é caracterizado como Chodesh Arachamim Ve'aslichot, o mês da misericórdia e dos perdões. É um mês onde há mais do que uma energia positiva, mas nós vamos ver onde há uma oportunidade muito grande, onde se fazem presentes, se manifestam e se revelam os atributos de misericórdia divina. E nós vamos ver o quanto isso é impactante sobre o mundo e sobre as pessoas aqui embaixo. De qualquer forma, por isso se fala, já que esse mês é um período tão oportuno, um momento tão especial, tão propício, por isso esse é o período que cada um de nós deve se despertar em termos espirituais para se aproximar mais a Deus, ou para se reaproximar. Isso seria Ani Ledodi, ou seja, cada um de nós sair da inércia, ou sair da rotina e etc., e procurar se aproximar mais ao Criador. Inclusive, isso começa no mês de Elul, em Rosh Chodesh Elul, e Rosh Chodesh Elul é o momento quando Moshe Rabbeinu, cerca de 3.300 anos atrás, ele subiu ao Monte Sinai pela terceira vez, para lá permanecer por 40 dias, e isso para obter as segundas tábuas, depois que ele quebrou as primeiras tábuas, quando ele viu o povo de Israel cometendo o grave pecado de idolatria, o bezerro de ouro, etc. Depois ele passa mais 40 dias, após os 40 dias iniciais, nos quais ele recebeu as tábuas, os ensinamentos, as leis da Torá, etc. Depois ele passa mais os segundos 40 dias orando a Deus, pedindo perdão, implorando, suplicando pela desculpa divina, pelo perdão, pelo grave pecado. E passado esse período, Deus diz para ele, confeccione novas tábuas, e Moshe sobe ao Monte Sinai pela terceira vez para lá permanecer outros 40 dias, e esses 40 dias vão ser concluídos no Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Por quê? Porque nesse dia, finalmente, ele ouviu de Deus, Salachti Kidvarecha, eu perdoei de acordo com o teu pedido, mesmo o grave pecado de idolatria, do bezerro de ouro, Deus perdoa, e por isso, em todas as épocas, essa data fica consagrada, e a Torá determina que esse dia, 40 dias depois de Rosh Chodesh Elul, seja Yom Kippur, o dia do perdão. E conforme os nossos livros também observam, se você pegar a última letra, nós mencionamos 4 palavras nesse versículo do Cântico dos Cânticos do Shir HaShirim, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Interessante que as 4 últimas letras de todas essas 4 palavras é a letra Yud. A letra Yud em hebraico, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Sabido que a letra Yud tem um valor numérico de 10, cada letra hebraica tem um valor numérico, então 4 vezes a letra Yud, isso dá 40, e 40 faz alusão aos 40 dias que se iniciam, um período muito especial no nosso calendário, talvez o período mais sagrado do ano todo, que se inicia em Rosh Chodesh Elul, que foi sexta-feira, e culmina com o Yom Kippur, o dia do perdão, 40 dias depois. Então ele nos diz que essa luminosidade, essa energia divina especial, ela
começa nesse mês e se prolonga ad Rosh Hashanah Yom Kippurim. Shem bechinat amshachat elukuto itbarach lemata bebchinat itgalut. Ele nos fala a partir desse despertar nosso aqui embaixo, chamado Itoreruta Diletata, na linguagem do Zohar, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente realiza no mês de Elul. E isso tem que se refletir em termos práticos, não só escutando o shofar, além disso, o shofar é para despertar, mas um acréscimo em estudo da Torá, um acréscimo, uma melhora na nossa devoção, na reza, na tefilá, nas orações, se acrescenta na recitação de Tehilim, de salmos, damos mais tzedakah, praticamos mais caridade nesse mês e procuramos um esmero maior no cumprimento de todas as mitzvot. Muitos mandam seus tefilin, suas mezuzot para verificação e etc. E, em geral, procuramos acentuar mais a prática de bondade com o próximo e semelhante, aproximação, reconciliação, etc. Isso significa na prática, ou seja, isso são expressões práticas desse despertar nosso aqui embaixo, e através desse serviço no mês de Elul, através disso nós nos tornamos meritórios, merecedores, que quando chega Rosh Hashanah e Yom Kippur, Rosh Hashanah e Yom Kippur já é no próximo mês, no mês de Tishrei, Rosh Hashanah é dia 1 de Tishrei, Yom Kippur dia 10 do mês de Tishrei, os chamados 10 dias de Teshuvah, 10 dias de arrependimento, 10 dias sagrados. Então, nesse período, Deus, ele se revela, ele se aproxima de nós de uma forma mais acentuada. Ou seja, o Ani Ledodi, o primeiro movimento expresso aqui no versículo, eu me dirijo ao meu amado, eu me aproximo, eu tomo a iniciativa, isso é o povo de Israel aqui embaixo durante o mês de Elul. Quando ocorre e acontece Vedodili, que o meu amado se revela para mim, se aproxima de mim, se manifesta de forma intensa o seu amor a nós, isso seria o Vedodili, o retorno, a reação divina, por assim dizer. Essa revelação divina ocorre mais no período de entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ou seja, que nesse período a divindade se revela, ela é atraída e se revela na alma da pessoa. Quem se preparou de forma, aqui nos afirma o Rav Shneur Zalman, quem se preparou de forma adequada durante o mês de Elul, durante esse mês que está correndo agora, então quando chega Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são dias elevadíssimos, isso significa que há uma luz divina, há uma energia divina especial no ar. Então, aqueles que montaram a antena, por assim dizer, ou seja, durante o mês de Elul, conseguem captar e atrair isso e fazer com que essa divindade, essa espiritualidade se manifeste e se revele nas suas almas, fazendo-se sentir aqui embaixo também. Ele aqui nos explica qual a relação de Vedodili com Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ele fala que isso também, sempre continuando com os versículos do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos e sua metáfora, ele nos traz que no Shir Hashirim está escrito como Oshkatuv, Smolo tachat leroshi, vimino techabkeini. Ele diz, com seu... uma metáfora, né? Mas ele fala como que com seu braço esquerdo ele coloca abaixo da minha cabeça, e com o braço direito ele me abraça, certo? Então ele diz o que significa essa metáfora, o que representa essa expressão, esse versículo no Shir Hashirim. Ele nos fala que a revelação divina que ocorre na alma da pessoa, com a alma da pessoa no mês de Tishrei. E como a gente falou, quanto mais a pessoa se preparou para isso durante o mês de Elul, mais ela vai captar e mais ela vai sentir isso dentro de si quando chegar esse período das grandes festas. Então isso está expresso nesse versículo, com a esquerda abaixo, o braço esquerdo abaixo da minha cabeça e com o direito me abraça. Fala que, na verdade, esse versículo, assim explicam os livros místicos, se refere a 2 níveis de revelação divina. Smolot tachat leroshi, quando ele diz que o braço esquerdo se encontra abaixo da minha cabeça,
não é? Como aproximando a cabeça para dar o forte abraço, porém com o braço direito. O esquerdo abaixo da cabeça. O esquerdo aqui faz alusão a Midat HaGvurah, ao atributo de Gvurah, de rigor e severidade. É sabido que Deus rege e conduz o mundo, deu origem ao mundo através de 10 atributos, e particularmente os atributos chamados emocionais, que cada um dos 7 dias da criação, o sétimo já é o Shabat, em cada um deles prevaleceu um desses atributos. Então, o segundo atributo é o de Gvurah, rigor e severidade, por assim dizer, que dele é derivado o sentimento de Irá. Irá seria temor reverencial a Deus, temor e reverência a Deus. Ele diz, com a sua esquerda, o seu braço esquerdo ele coloca debaixo da minha cabeça. Viminot echabkeini. Mas depois, com o seu braço direito me abraça. O direito, assim está escrito no Tikunei Zohar, na introdução do Zohar, etc. Chesed droa yemina, gvura droa smala. Que, de uma forma, com simbolismo, se diz que o braço direito, ele representa Chesed, bondade, e dele é derivado o amor, alegria, etc., enquanto que o braço esquerdo, ele simboliza rigor e severidade, dele é derivado o temor. Então ele diz, o braço direito que abraça, isso está relacionado, faz alusão à bondade e expressão de amor, que isso se revela na festa de Sukkot. Então nós vemos que aqui cada época tem um período, não é, de prevalecer um atributo divino, algo prevalece em cada um desses períodos que está por vir, que nós estamos para celebrar. Então, o mês de Tishrei, também ele se divide. Os 10 primeiros dias do mês de Tishrei são dias, inclusive na literatura são chamados de Yamim Noraim, os dias temíveis. Alguns traduzem até os dias terríveis, porque são os dias de julgamento, onde toda a humanidade está sendo julgada de forma geral, e cada ser humano também de forma individual. E, enfim, esse julgamento, por isso, desperta temor, e desperta, ou seja, nós estamos ainda antes, por assim dizer, da certeza, da sentença positiva. Nossa vida está em jogo, a nossa vida em todos os aspectos, saúde física, a vida no aspecto material, nossa parnassá, nosso sustento, tudo isso está sendo reavaliado e julgado nesse período. Começa no Yom Adin, no dia do julgamento em Rosh Hashanah, e culmina a sentença no dia de Yom Kippur, no dia do perdão. Mas como são dias de introspecção, dias muito sérios, etc., então eles estão representados pelo Smolot Achat Leroshi. Isso seria como o braço esquerdo. Esquerdo tem a ver com Gvurah, rigor, severidade, que está posto debaixo da minha cabeça. Depois que nós passamos por esse período, daí vem os 8 dias, biblicamente falando, na diáspora acabam sendo 9 dias da festa de Sukkot, Shmini Atzeret, que são chamados de Zman Simchatein, o período da nossa alegria. Isso seria a revelação de Viminot Echabkeini, metaforicamente falando, que ele, Deus, com seu braço direito, ou seja, a partir de agora ele estende o seu braço direito, ele revela e manifesta o seu amor e sua bondade a nós, e isso que gera e cria alegria. Mas tudo isso é um processo para chegar, e não pode se queimar etapas, só vai chegar ao braço direito, ao período de alegria, com a expressão da bondade divina, amor a Deus intenso, revelação de tudo isso, somente quem passou primeiro, atravessou com sucesso o período anterior, a etapa anterior, que era, por assim dizer, o esquerdo, abaixo da minha cabeça, ou seja, aquele período de Gvurah, de rigor, de severidade, onde se desperta o temor a Deus, a reverência a Deus. Nós despertamos a consciência que Ele é o Rei soberano do universo, que nossa vida e existência é completamente dependente dele, e assim por diante. Isso ocorre naquele período, naqueles 10 dias iniciais entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E o período anterior que nós nos encontramos agora, o mês de Elul, é o preparativo para tudo isso. Ou seja, através do Ani Ledodi Vedodi Li, é que nós vamos chegar depois ao Smolot Achat Leroshi Viminot Echabkeini.
Então ele continua nos dizendo, aqui ele vai nos enfatizar mais o que acontece no período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Smolot Achad Roshi, o final do versículo que se refere de Sukkot, nesse Ma'amar, pelo menos nesse discurso, ele não se detém a explicar com detalhes. Quem sabe mais adiante nós vamos ver isso. Mas, de qualquer forma, ele nos fala o que se passa conosco, o que se passa com a humanidade daqui menos de 30 dias. Shemirosh Hashanah Yom Kippurim Ubechinat Smolot. O período desses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur é aquele período onde predomina o atributo de Gvurah, de rigor, de justiça divina, etc., que é chamado simbolicamente de Smolot, o seu lado esquerdo, braço esquerdo, Bechinat Irá. Então esse é o momento da nossa parte de cultivar, e isso também, essa revelação divina desse atributo provoca em nós Irá, temor e reverência a Deus. Na verdade, pela Torá nós temos duas mitzvot, entre as Tariag mitzvot, as 613 mitzvot, nós temos uma mitzvah de amar a Deus, como nós falamos sempre no Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses, etc. E nós temos também uma mitzvah de irá, de temor e reverência, et Hashem Elokecha tirá, não é? Nós temos uma mitzvah de temer a Deus, de ter reverência a Deus também. Então, o que está mais evidente entre Rosh Hashanah e Yom Kippur é, por assim dizer, que nós chamamos o braço esquerdo, Bechinat Irá, que causa temor. Lefi she'az uzmanit galut malchuto yitbarach, porque então, nesse período, é o momento quando se revela e se manifesta o reinado divino, ou seja, que Deus é soberano sobre o universo. Por isso, quem conhece um pouco até a nossa liturgia, sabe que durante todos esses 10 dias nós enfatizamos muito nas nossas rezas o conceito de Hamelech, o rei. Nós terminamos, inclusive invertemos o término de algumas bênçãos nossas na própria Midah, dizendo Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, o rei santificado, o rei da justiça, ou nas rezas Hamelech HaYoshev Al-Kisei Rama Venissá, o rei que está num trono elevado e assim por diante. Então, tudo isso que nós enfatizamos na nossa liturgia, o conceito de Hamelech, do rei, é porque nesse período o reinado de Deus está se renovando, por assim dizer. E nesse período está se evidenciando o quanto Deus ele é soberano sobre todo o universo, ele que não só criou o universo, mas ele também rege o universo, e que todos nós, todas as criaturas vivas, dependem dele, não é? A nossa vida, a nossa existência, em todos os aspectos físico, material e até no lado espiritual, tudo está relacionado e depende de Deus. Nesse período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando se revela, se manifesta, inclusive nas nossas rezas, uma das nossas rezas também mais bonitas, dramáticas, é o chamado Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. Então, interessante, existem esses dois aspectos em Deus, e realmente na própria Torá, nos versículos bíblicos, às vezes a gente encontra que Deus nos chama, a comunidade, o povo de Israel, Bni Bechori Israel, meu filho, meu primogênito Israel, Banim Atem Lashem Elokechem, falando, todos vocês são filhos de Deus. Mas existem versículos na Torá que Deus se refere ao povo de Israel, que Li Bnei Israel Avadim Avadaihem, o povo de Israel são meus servos meus. Né? Então, servos ou filhos? Existem os dois aspectos, não é? Então, o aspecto de amor a Deus, ele está mais manifesto, evidente na nossa relação com o Criador como filhos, como um filho para com o Pai. E o aspecto de temor e reverência a Deus é como um servo diante não só do seu amo, do seu patrão, mas diante da majestade do imperador, do próprio rei. Que nós enfatizamos na reza que mesmo nesses dias sagrados, quando está em evidência o reinado de Deus, como Deus é soberano e como tudo depende dele, Malkeinu, ele é Melech, mas mesmo assim a gente antecipa e diz Avinu Malkeinu. Deus, nós te reconhecemos como rei, isso nos evoca um sentimento de reverência, de temor, mas nós sabemos e queremos sentir também que o Senhor é Avinu, que é o nosso Pai. Mas o que está em evidência, como nós falamos nas rezas entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, é o conceito de Melech, Deus como Rei.
Inclusive até nos descreve o Talmud, que por isso o próprio Hashem nos prescreveu Imru lefanai malchuyot, que no dia de Rosh Hashanah a gente recite versículos de reinado, como que coroando a Deus, mostrando a nossa consciência e nossa vontade, nossa consciência de que Deus é soberano. Esse mundo não é uma selva, o que deve prevalecer nesse mundo e o que deve predominar não é só a minha vontade, o meu desejo, o meu interesse, etc. Não. Existe aqui um rei, existe um soberano que rege o universo com um propósito, com uma finalidade, e esse é o bom Deus, não é? E isso que a gente, repetindo isso, nós queremos conscientizar a nós mesmos dessa premissa, não é? Que Deus, Ele é o rei, é Ele que manda, e Ele que deve mandar aqui, não é? Ele é o soberano. E esse é o trabalho nosso de Rosh Hashanah, nosso trabalho espiritual, serviço espiritual, de nos subordinarmos a Ele. Ou seja, atrair dentro de nós uma consciência que impacte a cada um de nós no decorrer do ano todo que está se iniciando, que nós estejamos conscientes que se a minha vontade está em conflito com a vontade dEle, o que deve prevalecer, Ele é o Rei, Ele é o soberano. E, portanto, o que deve prevalecer é a vontade dEle, Ele é o Melech, né? Ele é o Rei. Então, por isso, nesses dias, nós o chamamos de Rei. Por isso ele nos diz também, ou seja, isso começa em Rosh Hashanah, mas isso prossegue nos 10 dias de Teshuvah até Yom Kippur, ou seja, Yamim Meilehem Yemei Skula Shebahem Nakel Yoter Ladam Leorer Beatzmo Regesh Sheleima Vafachad Miromemut Akel. Esses são dias mais propensos, mais propícios para que a pessoa consiga despertar dentro de si o sentimento de temor e reverência a Deus, que às vezes a gente esquece. Durante o ano, esse sentimento não está tão evidente, tão presente dentro de nós, ou nós não o cultivamos, e por isso nós estamos ocupados, o nosso coração está em outras coisas. Mas esse período, esses 10 dias, são dias muito especiais e propícios para despertar esse sentimento de reverência a Deus, de forma, inclusive, que Ele esteja presente e se manifeste dentro de nós no decorrer do ano inteiro. E por que esse período é mais propício? Se fala que nesse período, espiritualmente falando, há uma revelação divina, se revela de forma mais evidente esse conceito de Malchut, de reinado divino em todo o universo. E quando nós falamos em todo o universo, não só o universo físico, mas em todas as esferas espirituais do universo. כשאדם מרגיש מלכותו יתברך, כיצד הקדוש ברוך הוא מלך העולם מתעורר ביראה ופחד מאימת ורוממות המלכות, porque no exato momento que a pessoa toma consciência de como Deus é o Criador, é o regente, é o soberano, etc., e como todos nós estamos sempre completamente dependentes dele, etc., então isso desperta em cada um de nós um sentimento de temor e reverência a Ele. מלכות מלכות כל עולמים פירוש שאפילו בעולמות הנעלמים תיפול עליהם אימת המלך ופחדו. Pois ele explica também, de acordo com a Kabbalah, é sabido que a 10ª das Sefirot, a última das Sefirot, a Sefirah, é o atributo de Malchut. Malchut significa reinado, ou seja, é aquele atributo através do qual Deus reina no universo. E se diz também que toda energia divina que flui para o mundo passa por essa sefirá, por esse atributo. Esse é o significado do versículo no Teilim, nos Salmos, no Ashrei Yoshvei Beitecha, Malchutcha, Malchut Kol Olamim, o teu reinado, o teu Malchut se faz presente em todos os mundos, em todo o universo, em todos os níveis do universo, ou seja, mesmo nos universos espirituais ou nos mais ocultos e encobertos, ele se faz presente e se manifesta. E ele nos diz, tudo bem, isso tudo ocorre na esfera espiritual, que nesse período há uma revelação divina mais intensa entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde se manifesta, se evidencia mais o reinado de Deus. E como nós vamos ver, quem sabe mais adiante, por que isso ocorre nesse período? Porque na realidade Rosh Hashanah é o aniversário da criação da humanidade. O mundo foi criado naquilo que seria a data de 25 de Elul, mas o 6º dia da criação do Gênesis, o dia da criação do ser humano,
é exatamente o dia de Rosh Hashanah. Por isso, essa data de Rosh Hashanah, cabeça do ano, não só início do ano, mas cabeça do ano com todo o significado, ele cai nessa data, por quê? Porque é aniversário da humanidade. E cabe a quem coroar a Deus como soberano rei do universo? Isso cabe ao ser humano, a criatura primordial da criação. E assim se fala de fato que naquela sexta-feira do Gênesis, há 5.780 anos atrás, etc., na primeira sexta-feira do Gênesis, logo quando Adão foi criado, ele conclamou toda a criação a aceitar o reinado de Deus. E se fala que por isso, de fato, Hashem Malach Geut Lavesh, Deus reinou, a partir dessa coração que veio do primeiro ser humano e se revestiu de glória. Por quê? Porque o ser humano reconheceu a grandeza divina, que ele é o Criador, etc. Por isso, a cada ano, quando chega essa data, o mundo é julgado. Era como se fosse um contrato que vai expirar e que tem a possibilidade de renovação anual, porque Deus criou o universo de forma total. Mas nesse universo existe uma criatura primordial, que é o objetivo central da criação, que somos nós, a criatura humana. Não é? Particularmente o Yehudi, cumprir Torah e Mitzvot, etc., ou todo ser humano agir de forma bem boa, positiva, etc. E a cada ano, quando chega essa data, nós falamos, vamos analisar como foi o ano que passou. Vamos julgar e avaliar se esse propósito está sendo cumprido, está sendo realizado, né? Quantas anda, etc. E vamos então estipular se nós renovamos o contrato, entre aspas, por assim dizer, ou como isso vai prosseguir, ou qual a dosagem de energia, de luz divina, e etc., que vai vir, e assim por diante. Mas tudo isso depende dessa nossa conscientização. Ou seja, há uma luz divina que se faz mais presente nesse período. E por que nesse período? Porque esse é o período da criação, esse é o período onde há essa reavaliação de tudo o que foi criado e que está existindo, etc. E dessa energia espiritual, dessa expressão, dessa revelação da soberania, do reinado divino mais presente nessa época, acaba chegando a nós até um sentimento de temor e reverência a Deus. Basta nós estarmos com a mente e o coração aguçados ou com sensibilidade espiritual para sentir nesse período esse temor, essa reverência. Isso que ele nos diz... ומזה נמשך גם למטה על כללות נשמות ישראל לקבל עול מלכות שמיים עליהם. E disso é derivado dessa manifestação e revelação divina, do seu chamado Malchut, do reinado divino da soberania divina que se manifesta e se revela nessa época. Disso é atraído para nós, ele fala, disso se reflete nas almas de Israel esse sentimento, ou seja, essa predisposição de aceitar o jugo divino sobre si. Porque às vezes, com o passar do tempo, no decorrer do ano, ou com todo nesse mundo físico materialista que a gente se encontra, ou na nossa rotina e etc., onde nem sempre o lado espiritual é o que prevalece na nossa agenda, então às vezes a gente acaba esquecendo o que é o principal, o que é o secundário, o que é essencial, e às vezes isso que a gente deveria subordinar nossa vida, nossos desejos a Hashem, a Deus, a gente se esquece um pouco disso. Por isso ele fala que o período, não é, de renovar, revitalizar esse temor, essa reverência a Deus, e reassumir essa subordinação a Deus, coroando-o como o rei, e não só que ele é o rei do universo, mas ele vai reinar e governar também as minhas emoções, meus desejos, minhas paixões. Eu estou pronto de subordinar meus interesses, minhas vontades, à vontade dele. Esse é o trabalho nosso nesse período, começando e principalmente no dia de Rosh Hashanah.
Então ele nos fala que essa revelação do reinado divino que ocorre nas esferas superiores nesse período, conforme descrito na nossa liturgia, isso traz um medo reverencial, até um temor até para as criaturas celestiais, as criaturas espirituais, e talvez a elas mais ainda, isso, ou seja, anjos, como se descreve na nossa liturgia, por assim dizer, eles temem e tremem, ou as almas, mas eles são seres e criaturas espirituais, e por isso eles têm mais facilidade de captar aquilo que está acontecendo de fato naquela esfera nesses dias. Nós, infelizmente, somos pessoas tão materialistas e tão envolvidas no lado corpóreo e físico desse mundo, que nem sempre nós temos com tanta facilidade o acesso a esse sentimento. Ou seja, às vezes nós estamos desprovidos da sensibilidade para poder perceber o que se passa nesse período, por mais que nós somos portadores de uma alma sagrada, de uma alma cheia de espiritualidade, que também, ao seu modo, sente e percebe o que acontece nesse período. Então nós vamos ver que a forma de aguçar essa sensibilidade, desenvolver esse poder de captar isso, é o que ocorre no mês de Elul, nos preparativos para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas no final das contas ele nos fala Nimshach Gamal Neshamot Israel Kfi Shem Nimtzaot Lemata. Essa irradiação divina forte que ocorre nesse período, ela acaba se refletindo também aqui embaixo, até no plano físico e material, e como isso, no que isso se reflete, como isso se manifesta, ou seja, que cada um de nós, nesse período também, resolva assumir essa subordinação a Deus, tome decisões positivas para o seu ano, e não só de forma teórica, ou que evapore depois das festas, mas não, esse é um período de introspecção, de reflexão, que nos chama a reflexão e nos leva a mudanças, a guinadas na nossa vida, etc. Isso é sabido também, aquilo que já falamos outras vezes, como o Baal Shem Tov explica um fenômeno que é trazido no Talmud, na Mishnah, na Gemara, de Bat Kol, de uma voz celestial. Sim, é trazido em alguns lugares que é uma voz celestial que se faz ouvir perto do Monte Sinai, em outras ocasiões, com clamores, com mensagens, e sobre isso se pergunta, puxa, mas quem escuta essa voz? E se ninguém escuta, se nós não estamos antenados para escutar essa voz, se é um fenômeno espiritual, então o que adianta essa voz? Por que ela fica lá clamando e chamando as pessoas para a espiritualidade e para a elevação? Então o Baal Shem Tov dizia, talvez a nível consciente a gente não escute, ou talvez com nossos ouvidos, talvez nenhuma estação de rádio nossa capte essa luz, porém a nossa alma, através dos seus ouvidos espirituais, a nossa alma sim escuta isso. Por isso essa voz celestial, esse eco celestial, ele não é em vão, ele não é à toa, porque uma vez que a nossa alma tem propriedades espirituais, então por mais que ela esteja incorporada aqui no campo material, no corpo físico, mas ela ainda capta as mensagens emitidas de cima, e isso acaba de uma maneira ou de outra impactando a pessoa, mesmo nós aqui, seres humanos terrestres, nesse mundo físico e material. E o mesmo nós podemos dizer que se aplica também a esse conceito, ou seja, se nas alturas celestiais, durante os 10 dias de Teshuvah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, está em evidência uma luz divina intensa, uma revelação forte do reinado divino, da soberania divina sobre todo o universo, então, por mais que a gente não está vendo isso a olho nu, escutando com os nossos ouvidos, etc., mas a nossa alma, ela sim sente e percebe, e por isso, nesse período, ela também, dentro de nós aqui, ela também incrementa, ela também cultiva temor e reverência a Deus. Ele nos fala dessa itorerut midat eira berosh Hashanah ve'Yom Kippurim, alidei galut malchuto itbarach, dessa revelação divina que ocorre entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que nos leva a um maior temor e reverência a Deus. Shoeva adam et hakoach lekabel elav malchuto itbarach, disso a gente obtém as forças necessárias, a gente atrai o potencial, para que a gente possua, para que a gente cultive, tenha dentro de si amor e temor reverencial a Deus o ano inteiro.
Ou seja, que essa revelação do reinado divino, da soberania divina em Rosh Hashanah, isso acaba inculcando, acaba fixando na nossa alma, no nosso ser, na nossa pessoa, temor a Deus, reverência a Deus no nosso coração, de forma que lá fique estabelecido o ano todo. E é sabido, de acordo com os livros místicos, que todas as festas do mês de Tishrei são festas-chave, que têm um impacto e repercussão para o ano todo. Elas representam fonte e raiz para aquilo que a pessoa vai ter durante o ano todo, por isso é um período chave que tem que ser aproveitado ao máximo. Se fala que em Rosh Hashanah nós atraímos e desencadeamos para dentro de si temor e reverência a Deus para o ano todo. Yom Kippur é o momento, é o dia no qual a gente atrai perdão divino para nós para o ano todo, ou seja, reconciliação com Deus, arrependimento, perdão divino, tchuvá, para o ano todo a gente atrai no dia de Yom Kippur. Em Sukkot, que é Zman Simchatei, no período da alegria, é quando a gente atrai amor a Deus e alegria no serviço a Deus para o ano todo. Então são datas-chave, que por isso tem que ser muito bem aproveitadas, e o preparo para tudo isso, ou seja, para atingir essas alturas, por assim dizer, precisa de uma pista de decolagem, entre aspas, e essa pista é o mês de Elul, quando a gente se prepara, ou seja, não dá para chegar nisso, essa elevação, num pulo só, da noite para o dia, tem que haver um preparo, e esse preparo prévio é o que ocorre agora durante o mês de Elul. E ele nos explica por que é necessário tudo isso, que Irat Hashem ve'ahavato eino asuya benatua belevadam mikoach atzmo. Fala, vamos ser francos e sinceros, temor a Deus e amor a Deus não é algo que está presente por si só dentro do coração da pessoa. Ou seja, cada um de nós por si só é muito difícil ter e cultivar amor ou temor a Deus. Porque, como nós falamos, o nosso habitat aqui, nós estamos num mundo que praticamente é hostil à espiritualidade. É um mundo que tem outros tipos de apelos, de assédios, tentações, um mundo que prevalece, um mundo competitivo, que prevalece o materialismo. Nós somos seres corpóreos no mundo físico e o prazer físico nos atrai, nos diz respeito, enquanto que as coisas espirituais e sentimentos nobres, como o temor ou amor a Deus, é uma coisa que não é natural para nós aqui nesse mundo e é muito difícil de cultivar, a não ser para grandes tzadikim, pessoas muito elevadas. Isso que ele nos diz, o motivo de tudo isso, então, por assim dizer, a colher de chá, qual é o empurrão divino, ou ajuda divina, para nós mesmos, seres físicos e corpóreos, conseguirmos desenvolver e cultivar reverência a Deus, e depois amor a Deus. Então, isso é através da revelação divina que se manifesta nessas épocas, nessas grandes festas, nessas datas especiais. Ele nos diz que Adam não yachol lintoa belibo bekoach atzmo, porque na realidade a pessoa por si só, cada um de nós seres de carne e osso, não consegue se imbuir desses sentimentos tão elevados, de temor e amor a Deus. Somente vai ser possível quando uma luz e energia divina se fizer sentir dentro da pessoa, estiver afixada dentro do indivíduo de verdade, de forma genuína. Onde a gente compra, entre aspas, essa energia, essa luz divina, onde a gente obtém ela, quando a gente obtém e como a gente incorpora, como a gente interioriza e traz ela para dentro de si, isso através das festas. Em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, nesses 10 dias é quando essa energia divina se revela e se manifesta, e quando então cabe a nós atraí-la, interiorizá-la, incorporá-la dentro do nosso ser, permanecendo de forma fixa e definitiva, no mínimo no decorrer de todo o ano que está se iniciando. E ele nos diz, וכמו באהבה ויראה לדבר גשמי, שלא ירגיש אדם אהבה לאיזה דבר, או יראה ופחד ממנו, אלא כאשר הדבר לפניו. Então ele fala, se conta até brincando, que uma pessoa ele ia ser Hazan, aquele que conduz as orações. Então, certa vez o rabino perguntou a ele gostava de ser Hazan, perguntou, me diga, você reza com temor a Deus? Ele falou, sim. Em várias sinagogas, no Amud, no lugar onde o Hazan reza, há uma inscrição de um versículo, Shiviti Hashem lenegdi tamid, eu sinto Deus, a presença de Deus diante de mim sempre, etc. Ele diz, mas você reza com temor a Deus, e como você desperta esse temor? O homem era simplório, mas ele foi sincero, ele disse assim, olha,
Ele vivia perto de uma floresta e dizia, olha, eu imagino o que acontece quando eu estou andando pela floresta e de repente eu me deparo com um urso na minha frente. Ou eu vejo um búfalo correndo na minha direção. Então ele sabe, vem a adrenalina toda, eu fico morrendo de medo, saio correndo, etc. E depois ele diz, eu raciocino então, se esse urso ou se esse búfalo é apenas uma das criaturas de Deus que criou tanta coisa, e se ele me impõe tanto medo, então imagina só quanto medo eu não devo ter do Criador. Mas isso era, quer dizer, isso era quase um tom de piada para ilustrar uma forma simplória. É claro que a nossa reverência a Deus tem que ser algo muito mais elevado. Porém, o que fazer que o ser humano, em geral, os seus sentimentos só se despertam pelo que está próximo dele. Ele só tem medo daquilo que ele vê diante de si e que parece mais forte e poderoso e intimida, ou ele só sente amor e atração por aquilo que os seus olhos veem. E por isso ele se sente atraído longe dos olhos, longe do coração, etc. Então, sabendo que existe essa limitação do ser humano, então ele nos diz, no mínimo tem que haver uma proximidade espiritual, ou seja, que a pessoa, se não está conseguindo ver com os próprios olhos, mas pelo menos que ele veja e perceba com os olhos da mente. Ou al kol panim bekiruv makom ruchani shebemocho veinei sichlo yesh tzura brura shel hadavar hahu, ou seja, que a pessoa medite, reflita, contemple até que ela se conscientize e fique imbuída desses sentimentos, cultive dentro de si o temor a Deus, a reverência a Deus, o amor a Deus, etc., de forma tal, mas isso exige muita reflexão, meditação, estudo, de forma tal que ele esteja sentindo no seu coração, e mais ainda se for de forma intensa, para despertar esse sentimento, ele precisa de muito esforço. Mas algo que não faz parte do mundo da pessoa, por assim dizer. A pessoa não está vendo espiritualidade, não está vendo divindade, etc. Então é difícil despertar. Por isso ele nos fala, justamente por isso vem essas datas especiais, com a sua energia especial, com o seu efeito especial, para propiciar para nós, seres de carne e osso, seres mortais, aqui nesse mundo terrestre, que mesmo nós possamos também cultivar sentimentos elevados de temor, reverência a Deus, sentir de fato isso, e amor ao Criador. Por isso ele nos fala, Be'avodat Hashem, no serviço divino, im en gilui elokut benafsho bemocho, se não há revelação divina dentro da pessoa, ou no seu intelecto, ele não meditou, não refletiu, não estudou, então é como se ele não estivesse vendo aquilo. Então como ele vai ter um sentimento por isso? Ele não vai conseguir despertar um verdadeiro e genuíno sentimento de reverência, temor ou amor a Deus. Bem, leitoreiro e se ele despertar vai ser algo artificial, fantasioso, não genuíno, sem qualquer sustentabilidade. Porém, be'etusman idgaluto, porém, nos momentos onde há uma revelação divina, se fala que esses dias, isso está disponível a nós, dehainu berosh Hashanah bechinat irá, como a gente falou em Rosh Hashanah, a partir de Rosh Hashanah. Então, o que há nessa feira, nesse mercado espiritual, por assim dizer, o que há de luz divina exposta, disponível, acessível para nós, é aquilo que vai gerar e pode gerar dentro de nós o temor, reverência a Deus. Então, essa revelação suprema que se manifesta, esse já é o Vedodili, é a resposta divina, né? Depois da nossa iniciativa nesse mês. Ele está primeiro falando disso, depois nós vamos voltar para o Anila do Di para o mês de Elul. Então, essa revelação divina superior é o que vai gerar, despertar de forma genuína o amor e temor a Deus no coração da pessoa. E isso ocorre nesse momento de aceitação. Rosh Hashanah é o momento no qual se revela o reinado, a soberania divina sobre todo o universo. E isso acaba despertando na pessoa esse temor reverencial a Deus. Então isso seria o Vedodili, a aproximação divina para Bnei Israel, para com o povo de Israel. Porém, ele nos diz, Rak shetzarich tchila leorer et ahava ve'ira, aledei toreruta diletata shehi belul. Mas para poder captar isso, para poder ser merecedor disso, é necessário, a priori, é necessário anteriormente que cada um de nós
iniciativa por si só de procurar despertar, estimular o amor e temor a Deus, através de um despertar que vem aqui de baixo, ou seja, nós tomando a iniciativa nesse sentido. Isso é o nosso trabalho durante o mês de Elul, aquilo que deve acontecer conosco durante esses dias especiais. Nosso tempo está expirando, mas nós iniciamos esse estudo em boa hora e, se Deus quiser, amanhã, no mesmo horário, nós prosseguiremos juntos com o estudo desse texto profundo e especial. E, por enquanto, fiquem bem, tenham um ótimo dia e uma ótima semana. E até amanhã, se Deus quiser.